Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio da nossa websérie C10 IFBA. Eu sou a professora Neide Pinheiro e nós vamos falar hoje sobre as metodologias ativas de aprendizagem. Muito bem, começando, o que são essas metodologias ativas de aprendizagem? São metodologias a partir das quais o aluno, o estudante, ele deixa de ser passivo no processo de sua aprendizagem e passa a ser responsável. Tá? Então ele passa a ser responsável por aquilo que ele aprende, por quê? Porque ele vai ser incentivado a pesquisar, a desenvolver a capacidade de aprender e aprender os conteúdos de maneira autônoma e participativa, deixando de lado um pouco a nossa tradicional forma de aprender. E aí vem, como é que os alunos aprendem, né? Por que as metodologias ativas surgiram? Existem muitos estudos que não vai dar tempo da gente falar aqui tudo hoje, mas de um modo geral, nós temos diversos estudos a partir dos quais são avaliadas, são analisadas as formas como os estudantes aprendem, como é que as pessoas aprendem de um modo geral. E aí o psiquiatra americano William Glasser elaborou uma pirâmide, chamada Pirâmide da Aprendizagem, de William Glasser, que traz duas situações, a do método passivo de aprendizado e do método ativo de aprendizado. E ele percebeu, através de suas pesquisas, que com os métodos passivos de aprendizado, o estudante ele aprende no máximo 50% do que ele vê, do que ele participa, do que ele ouve, do que ele lê, do que ele escreve. Tá? Mas quando você parte para um método ativo, o estudante ele vai discutir, praticar, ensinar, e com isso ele vai aprender 70% daquilo que ele está vendo ali, ele está tendo contato, 70%, 80%, 95%. Então, essa pirâmide ela nos dá a ideia de que ações a gente deve realizar durante o uso das metodologias ativas para que o conhecimento ele seja alcançado de forma mais efetiva pelos nossos estudantes. Todo o processo das metodologias ativas, eles baseiam-se da chamada sala de aula invertida. O que é essa sala de aula invertida? É um método ativo, lógico, onde o estudante, o aluno, ele vai ter acesso aos conteúdos online, tá? Para que o tempo em sala de aula seja otimizado. Então, você vai estudar antes em sala de aula, tá? Em casa, perdão, vai estudar fora da escola, no espaço fora da escola, não necessariamente na sala de aula, para que no momento em que ele esteja em sala de aula, ele vai aproveitar aquele tempo para tirar dúvidas, para interagir com os colegas, fazer os projetos, resolver problemas, analisar os casos, né? E isso vai dar ao estudante aquela ideia de que ele não é mais o sujeito passivo, ele não está ali mais só recebendo as instruções, ele está participando do processo de construção do seu conhecimento. E isso certamente traz para o estudante um ânimo maior para aprender. Essa forma de aprender, né, de ensinar, ela é conduzida hoje chamada de ensino híbrido, né, educação online. Então, você não tem só o que é visto em sala de aula. Você vai ter um espaço a mais para você como professor, disponibilizar materiais, experimentos, textos, exercícios, fichários, formulários, o que você quiser, para que o seu estudante ele possa estudar sozinho, sem necessariamente o professor estar por perto. É mais fácil com o apoio da internet? Sim. Mas se não houver internet, pode ser feito? Pode. Mas aí você tem que disponibilizar materiais que estejam offline para que seus estudantes eles possam ter essa prática diária. Quais são as práticas de ensino-aprendizagem nas metodologias ativas que a gente tem hoje mais comuns? A aprendizagem baseada em projetos, né? Os alunos eles vão explorar soluções possíveis dentro de um contexto específico, seja utilizando a tecnologia, seja por outros recursos disponíveis, que vai incentivar a capacidade desse estudante de desenvolver um perfil investigativo, crítico, perante alguma situação que lhe seja proposta. Temos também a aprendizagem baseada em problemas. Bem, o método da aprendizagem baseada em problemas, ela vem a tornar o estudante capaz de construir o aprendizado conceitual, procedimental e atitudinal por meio dos problemas propostos.
Então, você tem uma situação específica que deve sim partir dos estudantes. É bom lembrar sempre que toda metodologia ativa ela deve ter temas que tenham relação com o cotidiano do estudante, senão tudo isso continua sendo trabalho jogado fora, vamos dizer assim, tá? A gente tem que trazer do estudante para a sala de aula. Não adianta o professor somente propor temas. Ele deve propor temas, discutir com os estudantes e, a partir do que foi discutido e do que foi aceito previamente pelas duas partes, a gente começar a realizar a metodologia ativa proposta. O estudo de caso. Bom, o estudo de caso é meio parecido com a resolução de problemas. Você tem uma situação real e, a partir dessa situação real, você vai apresentar aos estudantes alguns caminhos possíveis e eles vão analisar, tá? E a partir da análise feita por eles e dos conhecimentos prévios, eles vão buscar soluções para aquele caso específico, tá? Outro tipo de aprendizagem ativa, né, de metodologia ativa, ela foi criada pelo professor Eric Mansur, da Universidade de Harvard, professor de física da Universidade de Harvard, que é a aprendizagem entre pares, ou peer instruction, tá? Que vocês já devem ter ouvido falar. Esse método, ele trabalha com a formação de grupos dentro da turma, onde esses grupos eles vão discutir textos, listas de exercício, vão trabalhar conjuntamente, discutir, compartilhar dúvidas e conhecimentos, e a partir daí eles vão ser submetidos a testes, e a partir do desenvolvimento deles nesses testes, o professor ele vai perceber se ele pode seguir em frente no conteúdo, pode seguir para o próximo ponto, ou se ele deve voltar atrás um pouquinho e analisar os pontos de maior dificuldade da sua turma. Tá? Então, esse método é muito interessante e eu sugiro que vocês deem uma lida mais específica nele. E aí vem um outro método interessantíssimo que a gente tem trabalhado durante os nossos encontros aqui, que é a gamificação. Gente, a gamificação, como o nome já está dizendo, é você trazer o contexto da aprendizagem para o mundo dos jogos. Então, você vai trabalhar o conteúdo a partir de situações envolvendo colaboração, interação, compartilhamento, tá? Disputa, tá? De jogos. Então, usando o princípio dos jogos. Hoje em dia, como a gente trabalha o tempo todo com computador, celular, né? É tão importante que a gente possa trazer esse mundo do celular, por exemplo, para dentro da sala de aula, né? É importante que a gente possa utilizar o celular como uma estratégia de ensino. Deixar de ser aquele elemento que atrapalha o estudante na hora de aprender. Muito pelo contrário, hoje o celular, o smartphone, ele é um recurso que não pode ser desprezado e a gente tem que aprender a utilizar, tá bom? E aí, é lógico, esses jogos eles podem ser utilizados na forma tecnológica, mas podem também ser feitos de outra forma, com recursos artesanais, a partir de jogo de RPG, criar avatar, personagem, jogos de tabuleiro. Então, existem várias formas da gente trabalhar a gamificação, tá bom? É lógico que a escola precisa investir em recursos materiais, realizar capacitação dos professores para que as metodologias ativas elas sejam introduzidas de fato na escola, incluir as famílias e os estudantes no processo e, sobretudo, gente, reforçar essa relação professor-aluno, para estabelecer uma relação de confiança, para que as metodologias ativas elas possam funcionar de fato. Tá bom, minha gente? Então, fica essa dica de hoje. É só um início, só uma passagem aí pelas metodologias ativas, mas eu sugiro que vocês leiam outros textos, tá, sobre as metodologias para que vocês possam introduzi-lo em sua sala de aula com perfeição. Um abraço, minha gente, e até a próxima.